O Livro dos Espíritos é a primeira obra lançada por Kardec, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, contendo em sua versão final 1016 perguntas formuladas aos espíritos, com respostas dadas por estes espíritos de elevada consciência, de elevada moral, que trouxeram as respostas às quais Allan Kardec condensou no Livro dos Espíritos e posteriormente nas obras que seguem, que constituem as obras básicas do Espiritismo, quais sejam o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por fim, a Gênese, a obra Gênese. Estas as obras básicas que, se bem entendida para os que se consideram espíritas, constitui fonte de notório saber acerca da vivência no mundo espiritual e da progressão moral. Sobre essa, nós vamos considerar a pergunta de número 785, a qual Kardec formula a seguinte pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? São falados que os tempos são chegados na predição de Jesus, dos evangelistas. A obra A Gênese retrata muito bem isso no capítulo 23, em que Kardec esclarece que a elevação moral é o que caracteriza o período de transição, a renovação moral baseada na lei do progresso. Essa que impulsiona a humanidade ao crescimento. Quando perguntado aos espíritos qual o maior obstáculo ao progresso, a resposta que veio foi o orgulho e o egoísmo, na questão 785. E o espírito que responde esclarece: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. E é o que verificamos na atualidade, em pleno ano de 2023, onde a ciência se desenvolve muito rapidamente através da inteligência dos homens. Certamente, esses homens são espíritos elevados que aqui estão com a missão de trazer à ciência um progresso. Aqui eles já obtiveram em suas encarnações, e quiçá de outros planetas, não o sabemos, mas que sim, estes são contribuições de espíritos de elevada vivência, que propiciou a intelectualidade. Não quer dizer que esses sejam moralmente elevados, mas que sim tenha conhecimento da ciência. A ciência e a moral caminham a par e passo para o desenvolvimento da humanidade, segundo os estudos trazidos por Kardec e as respostas dos espíritos. Bem, então esse orgulho, segundo a fonte do Livro dos Espíritos, ele é, por assim dizer, o contrário, o aspecto contrário à solidariedade, ao bem-dizer da fraternidade, e o egoísmo é também o contrário da solidariedade, né? O orgulho também é o antagonismo da humildade. É orgulhoso aquele que só pensa em si, que despreza os valores de nossos irmãos, de outras pessoas, que divergem de suas ideias, porquanto o orgulhoso é aquele que se considera dono de uma situação, dono da verdade, e que impõe a sua verdade, o seu ponto de vista a todos, muitas vezes desprezando o que o outro tem a contribuir, a maneira de ver do outro, porque ao orgulhoso só importa a si mesmo. Ao egoísta só quer o interesse pessoal, é tudo para ele, para os seus, e não para o próximo, que é o que caracteriza o espírito altruísta de elevada moral
e de solidariedade, que é o que nos compete, que nos ensina o cristianismo ditado por Jesus. Mais adiante, Kardec vai fazer mais uma pergunta. Ele sempre faz de maneira bem inteligente, de maneira científica, trazendo de volta, refazendo as perguntas que mesmo fez, para ver se não há contradição. Ele, cientista e inteligente, fazia essas perguntas para ver se não havia contradição. E, no mais das vezes, essas perguntas, elas têm o mesmo fundamento das respostas anteriores. E é o que Kardec pergunta na questão 913, mais adiante: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E a resposta, temos-lo dito muitas vezes, os espíritos respondem: o egoísmo, a resposta. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Portanto, o egoísmo é a raiz de todos os males. É o que nos ensinam os espíritos. Na questão seguinte, Kardec pergunta, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? A resposta dos espíritos, à medida que os homens se instruam, o princípio da intelectualidade, acerca das coisas espirituais, utilizar a inteligência, então, para estudar acerca da espiritualidade. Vemos menos valor dão as coisas materiais, né? Depois, necessário é que se reforme as instituições humanas que o entretêm e excitam o materialismo. Isso depende da educação. Kardec entendia, com base nessas respostas, que a educação é o que pode transformar o aspecto moral. Esse ensino trazido por Kardec nos reflete muito bem ao que a gente entende por princípio do progresso hoje em dia, princípio da elevação moral, a que os espíritos buscam para se aproximar dos ensinos de Jesus, que é a principal contribuição do espiritismo, a de ensinar trazer a sua versão acerca do cristianismo, explicando as relações com os espíritos, com o mundo espiritual, de onde procedemos todos nós, como vida de forma natural, e aqui na encarnação, como uma prova para aprender, para nos desenvolvermos aqui, então retornando à pátria espiritual, ao mundo espiritual, com mais conhecimentos, e nesse caso diminuindo a nossa materialidade, portanto diminuindo o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Tão presentes no mundo de hoje, nas relações que se observam, em que muitos somos os que combatemos as boas ações, as práticas saudáveis, em detrimento do nosso egoísmo, do nosso orgulho e, quiçá, da nossa vaidade. Aí estamos diante de um combate entre ideias, que é o que a Gênesis fala com relação à chegada dos tempos em que haverão muitas guerras entre ideias, pessoas se degladiando, buscando a defesa de seus interesses com bases em pronunciamentos que, bem sabemos, existem das mais variadas versões. Nos apegamos àquelas em que acreditamos, muitas vezes nos distanciando das verdades e impondo aos outros o que nós consideramos verdades. A verdade, ela não é absoluta, pelo que nos ensinam a filosofia espírita, os espíritos que ditam. Ela é relativa, porquanto não podemos nos colocar como donos da verdade, e sim como aprendizes, que então estaremos aprendendo também a escutar a opinião que diverge da nossa, com espírito de aprendizado,
buscando reflexão acerca daqueles pontos de vista, tornando os nossos irmãos mais próximos de nós, defendendo o princípio do amor acima de tudo, em detrimento das nossas vaidades, da defesa dos nossos interesses, e hoje muito em voga a defesa dos interesses políticos. Esses não estão acima do nosso progresso moral, porquanto este vem em primeiro, esse que nos aproxima da verdadeira lição de Jesus, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a si próprio. Quando colocamos as nossas questões pessoais acima das questões coletivas, das questões morais, estamos dando vazão ao egoísmo e ao orgulho, em detrimento do amor. Esse amor que enriquece, esse amor que nos eleva, esse amor que nos faz próximos de Jesus, que nos faz desapegados dos aspectos morais, da riqueza, que nos faz ver a dor e o sofrimento do nosso próximo, que nos traz o princípio da empatia, que nos coloca a serviço do próximo. Muitas vezes, esquecendo as nossas dores, esse sim o verdadeiro amor. O resto é orgulho e vaidade. E esse não traz crescimento pessoal, traz crescimento material. E o que nos interessa, o que ensina a doutrina, é o nosso crescimento moral. Portanto, possamos refletir sobre a nossa necessidade de mudança radical para que possamos viver a vida plena, a vida espiritual, porque são chegados os tempos, são necessários essa transformação, essa reflexão, para que possamos atender aos princípios morais e aos ensinos dos Espíritos. Paz e harmonia a todos.